Diante da tragédia vivida pela população das cidades serranas do Rio de Janeiro, autoridades estaduais se mobilizam também na busca de soluções para as crianças que, juntas com suas famílias, vivem agora desabrigadas, perdendo não só suas referências materiais, como casas, escolas, igrejas e etc., mas também suas referências de vida como amigos, parentes e tudo mais. O Mundi Repórter conversou com o deputado estadual Alcebiades Sabino dos Santos, que na Assembleia do Estado do Rio de Janeiro coordena não só a Comissão sobre Adoção, mas também a força-tarefa legislativa montada para socorrer as vítimas da catástrofe que se abateu sobre a região serrana fluminense. Além dele, nossa reportagem também conversou sobre o futuro dessas crianças e famílias com o assistente social Edivaldo Roberto de Oliveira, coordenador da Comissão Municipal de Convivência Familiar e Comunitária do Rio de Janeiro, e com a psicóloga Eliana Bayer, da Vara da Infância, da Juventude e do Idoso de Teresópolis. Vamos acompanhar esta reportagem. Eu não tenho dúvida nenhuma que o trabalho do juizado tem sido um bom trabalho, buscando proteger e abrigar essas crianças. É uma situação de crise. Né? Nós temos crianças que foram feridas. Né? Certamente que temos crianças órfãs que ainda nem temos condição de quantificar quantas crianças objetivamente são órfãos. Mesmo sendo órfãos, grande maioria dessas crianças tem parentes, tem família nas cidades, tá certo? E a lei é bastante clara acerca desse tratamento dessas crianças. E a informação que a gente tem agora é que há muito mais famílias que perderam suas crianças do que crianças que perderam suas famílias. Mas, por outro lado, o que a gente está vendo de parte do Judiciário e do Ministério Público é um tratamento adequado a essa situação. Talvez as instituições municipais, muitas delas até por falta de tratar disso no seu cotidiano, e isso é muito lamentável de parte das prefeituras, que as prefeituras não têm estruturas próprias para tratar das condições, a situação de adoção, ou talvez essas prefeituras não acompanhem os grupos de adoção existentes nas suas cidades, não façam um apoio institucional a esses grupos de adoção, acabem divulgando notícias que são inverídicas, que são infundadas, da mesma maneira que a matéria é retratada pela imprensa, que acabam trazendo prejuízo às crianças ao invés de ajudar essas crianças. O que nós precisamos daqui para diante é resguardar ainda mais essas crianças. E se houver crianças disponíveis para adoção, né, que tenham o tratamento que a lei determina, né, com acompanhamento do judiciário, com acompanhamento dos grupos de adoção nas cidades. No nosso estado, os grupos de adoção fazem um trabalho extraordinário de conscientização, de sensibilização, de acompanhamento. Eu recomendaria até mesmo a essas prefeituras que buscassem, junto com a Associação Nacional dos Grupos de Adoção, orientação. Se elas não têm estrutura própria, se elas não têm conhecimento, procura no judiciário, mas procura também com os grupos de adoção, que podem trazer um apoio para essas comunidades, para essas prefeituras. Pensemos que onde é que as pessoas vivem? É num local. No mundo globalizado, mediático, com essa velocidade da comunicação, às vezes a gente perde a noção de que nós temos um locus próprio, adequado, definido, que é o espaço de território onde a gente vive. E esse território não é grande, nem é um município. Por menor que seja o município, nem é o município. É aquele espaço onde a pessoa construiu a sua casa, estabeleceu relações de vizinhança, as chamadas relações primárias, hoje tão desconsideradas nesse mundo globalizado, de outros processos de relação, mas as relações primárias do dia a dia, da cultura local, das festas locais. Isto é fundamental, isso que se chama um sentimento de pertença. Certamente isso foi rompido. As referências físicas, geográficas foram atingidas, as referências afetivas, os amigos, o bairro, a escola. Provavelmente a criança não voltará, talvez não volte à mesma escola, que também
a escola se perdeu, talvez até a igreja que ela frequentava tenha sido atingida. Então, o trabalho de recuperação não é só de recuperação física e econômica, que são importantes, mas há que se pensar num processo que não é de curto prazo, mas um processo de reconstrução de laços, de convivência, mesmo que a pessoa tenha que mudar de local, fisicamente falando, porque aquele ela perdeu ou está em situação de risco, ela não pode voltar a habitar o mesmo local, há que se considerar nessa nova mudança esse dado, não se pode perder isso. Não é simplesmente construir casas de tijolos, de concreto, que estará resolvida a situação. Há um trabalho a ser feito aí de também contribuir para a reconstrução desses laços, porque provavelmente isso é que vai minimizar a dor. Mas a cidade de Teresópolis também se mostrou um centro de organização após a tragédia, tanto com relação aos cuidados com os desabrigados, como com a administração dos donativos recebidos de todo o Brasil. No Centro de Desabrigados Meudon, por exemplo, 191 pessoas, entre homens, mulheres e crianças, compartilham um espaço muito bem delineado, um galpão de uma indústria local que foi utilizado pela prefeitura para atender aos necessitados. Lá, o trabalho corajoso de voluntários proporciona aos desabrigados o melhor conforto possível. O espaço conta com um refeitório bastante amplo, banheiros e vestiários adequados, além de uma enfermaria e uma farmácia com uma boa quantidade de medicamentos, como antibióticos, anti-inflamatórios e etc. Há também no local um depósito com material de higiene pessoal e limpeza bastante completo, administrado com profissionalismo pelos voluntários do local. Na porta de entrada do Centro de Desabrigados de Meudon, um grande painel apresenta uma série de cartazes com frases das mais variadas, desde frases de esperança até desabafos. Além disso, um quadro com desenhos das crianças anima o ambiente. Outro exemplo de organização em Teresópolis é o Centro de Distribuição de Donativos, concentrada no ginásio poliesportivo e cultural Jorge Rage Jarrara, conhecido na cidade como Pedrão. Lá, os donativos chegam em caminhões e carretas a todo momento, vindos de todas as partes do país. Ao chegarem, os donativos são separados por categorias e catalogados dentro do Pedrão. Foi criada uma estrutura de separação como a de um shopping, com várias baias. Por exemplo, roupas masculinas, roupas femininas, roupas infantis, produtos de higiene e limpeza, mantimentos e etc. E a quantidade de donativos concentrados do ginásio é gigantesca. Um dos principais locais que guardam as doações aqui em Teresópolis, na região serrana, no Rio de Janeiro, é o ginásio Pedrão, o principal ginásio aqui da cidade. É impressionante a quantidade de roupas doadas e de outros produtos para atender as vítimas das enchentes e dos deslizamentos aqui na região serrana do Rio de Janeiro. É uma quantidade incrível de produtos doados que mostra a solidariedade da população em favor das vítimas aqui da região serrana do Rio de Janeiro. Nós estamos precisando de brinquedo, cama, mesa e banho e alimentos. Alimentos sempre é bem-vindo. E o que as pessoas não devem mandar para cá? Sr. João, explica. O senhor estava explicando para nós aqui de uma situação desagradável. Sim. Eu queria que o senhor repetisse para os nossos espectadores o que não se deve fazer. Eu acho que as pessoas devem respeitar os desabrigados, as pessoas que tiveram problemas, muito sofrimento. Algumas pessoas que não têm o mínimo senso do que é brasilidade, do mínimo senso de civismo, estão mandando roupas, brinquedos estragados, sujos inclusive. Pelo amor de Deus, mande... Roupa suja, senhor? Roupa suja, muito suja. Nós temos que colocar no lixo. Saem duas, quase que um caminhão, poderia dizer, de roupas sujas. Agora nós temos também pessoas fantásticas, roupas limpíssimas, novas, impressionantes. Gente, por favor, são brasileiros, eles já são sofridos. É inadmissível entregar uma roupa ou um brinquedo estragado. A criança já é sofrida. É só isso. Isso é falta de amor ao nosso país, é falta de amor ao nosso povo. Por favor, é isso que a gente pede, só isso.